Band Entrevista está de volta, sempre com um assunto que mexe com a população da região metropolitana. Esta semana, nosso convidado é o juiz federal do trabalho, Marcelo Garcia. Empresas e a vida do trabalhador, Israel Gosenstein. E agora a gente vai com a pergunta da jornalista da TV Band Vale, Débora Pedroso. Débora. Doutor Marcelo, e essa suspensão do contrato de trabalho, ela traz perdas de direitos trabalhistas para o trabalhador que já se sente aí tão acuado nesse momento de crise? Ela traz imediatamente uma grande perda, que é a remuneratória, não é? Porque ele, com a suspensão do contrato de trabalho, isso acontece também na redução, não é? Ele passa a receber um benefício emergencial que não chega ao valor que ele recebia na remuneração. Não é? Na redução de jornada, a lei, a medida provisória, convertida em lei, prevê situações de redução de jornada em 25%, 50% e 70%, com o correspondente valor em benefício. Não é? Só que esse benefício ele é calculado com base no seguro-desemprego e ele não repõe a perda efetiva do ganho do trabalhador. Não é? É importante dizer que a lei ela prevê um instrumento que eu acho bastante importante, que é a ajuda compensatória, e essa ajuda compensatória ela pode, em algumas situações, diminuir esse dano. Não é? E ela é um instrumento extremamente útil, porque o empregador pagaria esse valor, mas por ela, segundo a lei, possuir natureza indenizatória, sobre essa parcela que ele paga, além do benefício emergencial, não haveria incidência de fundo de garantia, não haveria incidência de previdência social, ou seja, seria um valor pago para o trabalhador em complemento ao benefício emergencial, que não diminuiria esse dano sofrido por ele. Doutor Marcelo Garcia, para a gente entender como é que funciona agora. Recentemente, o Ministério da Saúde falou que está em andamento a vacina contra o novo coronavírus. A vida de todos os trabalhadores, ela mudou durante essa pandemia. O novo normal está surgindo, como a gente comentou anteriormente. Para quem trabalha de home office e as horas extras no mercado de trabalho, isso deve ser cobrado pelo trabalhador para as empresas? O home office é um instrumento para nós aqui, um instrumento novo e que foi acelerado como implemento nesse momento de pandemia. Nós vamos ter algumas discussões jurídicas, como, por exemplo, se há o direito à hora extraordinária para aquele trabalhador que trabalha em casa, né? Se nós conseguirmos estipular que há um controle de jornada à distância e que ele é possível, né, através do procedimento telemático, nós teríamos como dispor o tempo que o trabalhador ficou em casa se ativando em proveito do empregador. E isso certamente levaria o direito a horas extraordinárias. Para aquelas situações que está demonstrado que não havia nenhum controle efetivo, nós poderíamos equiparar isso a uma situação do trabalhador externo que trabalha fora do ambiente de trabalho, sem controle de jornada. Então, isso aí certamente trará algumas discussões jurídicas para os tribunais, né? Outra questão que é muito importante, que envolve a saúde de todos, a saúde do trabalhador, né? Como o trabalhador está lidando com essa situação de home office, né? Ele fica o tempo todo ligado, né? Isso aí traz problemas certamente de ordem psicológica. Nós temos, eu sei de situações em que empregadores têm o controle do momento de acesso. Tem trabalhadores entrando para trabalhar 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, ou seja, ele acorda de madrugada, mas na verdade ele não conseguiu se desvincular da atividade. Isso certamente vai trazer um prejuízo à saúde mental desse trabalhador. Então,
é importante, muito importante, que haja uma grande disciplina, tanto do empregador quanto do trabalhador, para a gente utilizar esse instrumento do home office da forma mais adequada. Existe alguma determinação que garante ao trabalhador, doutor Marcelo, estabilidade por algum prazo aí, aquele trabalhador, que foi contaminado dentro da empresa pela Covid-19? A gente vai entrar nessa discussão que ela é extremamente atual, se o Covid ele pode ser tido como uma doença de trabalho ou não uma doença de trabalho. Me parece claro que o trabalhador da saúde, né, que acaba sendo contaminado pelo Covid, a gente não teria como dizer que essa não é uma doença ocupacional, no caso dele. Agora, em outras situações, a gente vai ter dificuldades em precisar onde ele foi contaminado, não é? Agora, a meu ver, especificamente em situação que envolve o trabalhador da saúde, ele, a meu ver, sendo contaminado, nesse momento de hoje, dificilmente a gente não caracterizaria como uma doença ocupacional. Okay. Né? E aí ele teria a garantia de estabilidade ao emprego, né? Teria todos os benefícios decorrentes da legislação previdenciária. Okay. Doutor Marcelo, e como é que está a demanda dentro dos tribunais em meio à pandemia? Esse momento agora, em que há o distanciamento social, na primeira instância, nós tivemos uma redução considerável no número de ações. Mas o que eu digo é que essa situação é uma situação que a gente vê claramente de represamento. Não é que não haja o conflito, é que o conflito ele está represado e certamente quando do retorno à atividade presencial, eu acredito que essas ações virão. Agora, eu atuo também convocado no tribunal, né, da 15ª Região, e lá, só para vocês terem uma ideia, nesse período de pandemia, nós tivemos um aumento em torno de 20 e poucos % de produtividade nas decisões dos recursos em comparação ao mesmo período do ano passado. Não é? Então, claramente, o que está acontecendo na primeira instância é uma resistência à realização de audiências, né, por tudo que eu já narrei, mas que após o retorno, me parece que as ações virão num grande número, porque estarão certamente vinculadas ao maior número de contratos encerrados. Ok. Doutor Marcelo Garcia, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu sou muito grato, Solange. É uma honra para mim estar aqui, poder transmitir essas informações à população. É um serviço de grande importância que vocês prestam, e eu estou sempre à disposição, sempre que for chamado. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado também à jornalista Débora Pedroso, que esteve conosco esta semana. Até uma próxima, Débora. Eu que agradeço o convite. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Débora. O Band Entrevista volta na próxima semana e espera você no sábado, às 6:50 da noite, com reprise após o programa Show Business. Uma boa noite a todos. Boa noite.